pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de História, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Para ir então acompanhando, vão seguindo aí no nosso livro a partir da página 181, a partir do tópico Transformações Econômicas e Sociais. Ou seja, pessoal, nós sabemos que durante a República Oligárquica, ou seja, durante 1894 a 1930, a economia brasileira se destacou na produção de gêneros agrícolas voltados para o mercado externo, para exportação, para vender para fora, sendo que o principal gênero agrícola produzido e vendido para o Brasil e vendido pelo Brasil para a Europa, para os Estados Unidos foi o café. Só que também observamos, durante a República Oligárquica, um processo de industrialização. Sim, principalmente ali durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, nós vamos ver um aumento no número de indústrias no Brasil. Cafeicultores, eles não vão mais querer ficar dependentes da oscilação do preço do café. Então, muitos vão pensar em querer investir em algo que lhe dê mais lucro de uma forma mais sólida. Então, eles vão deixar de investir em novos plantios de café para passarem a investir na instalação de indústrias. E aí, pessoal, o que acontece? Com o aumento no número de indústrias, imigrantes, principalmente vindos da Europa, vão ser esses operários, vão trabalhar nessas indústrias. Só que em um primeiro momento, os donos de indústria brasileiros vão sim explorar os seus operários. Longas jornadas de trabalho, chegavam a 14 e 16 horas por dia trabalhando, recebendo baixíssimos salários. É nesse contexto que operários, principalmente vindos da Europa, trabalhando nessas indústrias, vão questionar os donos de indústria, principalmente influenciados pelas ideias socialistas e anarquistas. Então, durante o período oligárquico, durante esse período de industrialização, sim, teve-se um período de contestação à ordem vigente. Ou seja, a esses donos de indústria, questionou-se sim esses donos de indústria pela exploração. Outras tantas revoltas vão questionar a República Oligárquica mesmo. E aí, nesse período conturbado de contestações, até a arte foi contestada. Ou seja, pessoal, início do século XX no Brasil, o movimento impressionista, o movimento realista, o movimento neoclássico, eles eram os mais desenvolvidos em terras brasileiras. E aí então veio a famosa Semana de Arte Moderna, ou seja, em 1922, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna, ela veio para quebrar com esses modelos tradicionais da arte brasileira. Ou seja, pessoal, não foram só os donos de indústria criticados, não foram só a República Oligárquica criticada, até a própria arte, até então produzida no Brasil, foi sim criticada. A Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrida em São Paulo, serviu sim como um modelo de crítica à arte vigente no Brasil, no período, certo? A Semana de Arte Moderna, ela vai absorver o que se produzia de arte lá da Europa e vai querer sim produzir aqui no Brasil uma arte sob influência do que acontecia lá na Europa. Olha que moderno, produzir uma arte sob influência daquilo que acontecia na Europa. Ou seja, furando, rompendo com os padrões artísticos tradicionais do Brasil. Então a Semana de Arte Moderna serviu como esse rompimento nas tradições artísticas do Brasil até então, tá certo? Ainda na página 181, tem esse tópico, a crise da República Oligárquica. Ou seja, pessoal, estava então acontecendo, iria então acontecer, né, a eleição presidencial de 1930. O presidente do Brasil era o paulista Washington Luiz. Como nós vimos na aula passada, na videoaula passada, existia sim entre esses oligárquicas a famosa política do café com leite, ou seja, os mais ricos donos de terra do Brasil ou eram de São Paulo ou eram de Minas. E aí eles vão alternar na indicação para o cargo de presidente. Se o presidente em 1930 era o Washington Luiz paulista, portanto, em 1930
os cafeicultores, principalmente ali da região do Sudeste, deveriam apoiar o candidato indicado por Minas Gerais, que no caso era o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada. Este era que deveria então ser apoiado pelo presidente Washington Luiz para vencer a eleição presidencial. Mas o Washington Luiz, ele não fez isso. Ele não apoiou nas eleições presidenciais de 1930 o mineiro Antônio Carlos de Andrada. Ele vai apoiar outro paulista, o governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes. Por quê? Porque era período, pessoal, de uma gravíssima crise econômica que tinha estourado nos Estados Unidos em 1929 e o Brasil sofria bastante dessa crise. Então o Washington Luiz queria um outro presidente paulista no poder para privilegiar principalmente os cafeicultores paulistas em detrimento dos mineiros. E aí então, o que é que acontece? Houve esse racha na política do café com leite. Ocorreram as eleições, ocorreu a eleição presidencial, tá certo? Aonde, pessoal, quem vai concorrer? O Washington Luiz, que vai apoiar o Júlio Prestes. Em oposição a Júlio Prestes, candidato do Washington Luiz, se reuniram as oligarquias, os ricos latifundiários do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Minas Gerais, ou seja, apoiaram então como candidato a presidente Getúlio Vargas e vice João Pessoa. Nós sabemos, pessoal, as eleições dessa época, elas eram fraudadas. Então, na eleição presidencial de 1930, venceu o candidato de Washington Luiz, Júlio Prestes. Só que um fato histórico vai mudar o rumo dessa história, ou seja, o assassinato de João Pessoa, candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas, em Recife, ou seja, o assassinato de João Pessoa em 26 de julho de 1930, que fez com que estourasse a famosa Revolução de 1930. Getúlio Vargas e seus adeptos políticos, então, se armam e se revoltam no Brasil para, então, impedir a posse de Júlio Prestes e derrubar o presidente Washington Luiz. E isso aconteceu de fato. Ou seja, pessoal, em outubro de 1930, Getúlio Vargas consegue forçar a renúncia de Washington Luiz, consegue assumir o poder através do uso das armas e impedir a posse do futuro presidente Júlio Prestes. Foi assim, então, que teve fim a República Oligárquica, sendo o último presidente dessa República Oligárquica, o Washington Luiz, vindo a dar início ao governo de Getúlio Vargas, período esse na nossa história conhecido como Era Vargas. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente termina a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!